Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar aqui a trabalhar sobre algumas lições que aprendemos em alguns livros da Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre o livro do profeta Abacuque e algumas lições que podemos extrair dentro desse texto, algumas aplicações dentro dos capítulos, tendo em vista que esse livro ele tem 3 capítulos. Então nós podemos fazer uma breve aplicação em cada um deles, separando em tópicos, e aqui ficando mais fácil para a gente poder ministrar dentro deste livro. Tendo em vista que este homem, ele está dentro de um contexto, primeiramente, precisa a gente analisar o cenário. E dentro desse cenário, nós vamos ver, principalmente dentro do capítulo 1, que este homem está dentro de um cenário de corrupção moral, social e espiritual, onde o povo, principalmente a sociedade, vivia em violência, em guerras. Tanto é verdade que ele diz no capítulo 1, até quando gritarei eu violência? Então, o que podemos identificar logo nesse primeiro capítulo é que a violência era real naquele lugar. O cenário de quando o povo se distancia de Deus, essa violência ela é reflexo disso. Quando mais o homem se distancia de Deus, ele se torna mais sujeito à queda, ao pecado e à miserabilidade. O pecado ele causa divisão entre o homem e Deus. Então, logo nesse capítulo primeiro, nós já podemos identificar, aprender aqui, que o pecado traz essa queda, essa degradação moral, social e espiritual do ser humano. O homem está distante de Deus e esse cenário se torna justamente um cenário de difícil habitação. Tendo em vista tudo isso, o homem de Deus logo está aqui angustiado, porque o texto vai dizer, ele diz assim, até quando clamarei eu, sem que tu me ouças? Então, o cenário é tão triste, é tão terrível, que o profeta está clamando. E o clamor é o quê? O clamor, ele é o grito de socorro da alma. Então, a primeira coisa que nós podemos pontuar, se você for anotar aí, dentro desse cenário, é um contexto de violência. É um contexto de violência e eles precisavam, então, de haver uma mudança. E como essa mudança surge? A mudança ela surge a partir de um coração que não se conforma com o cenário. Um coração que não está satisfeito em ver o regresso, o declínio moral, espiritual e social. Esse ambiente é um ambiente que não satisfaz aqueles que servem, porque há a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então, a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, este homem, chamado Abacuque, ele está, então, inconformado diante daquilo que ele está vendo. Já percebeu uma situação? As pessoas dizem, quando se deparam diante de uma situação que eles não têm perspectiva de mudança, eles dizem, já que eu não posso vencê-los, eu me junto a eles. Na contramão desse pensamento, Abacuque não. Ele não se conforma e ele também não fica de braços cruzados diante daquilo que ele está vendo. Então, aqui uma outra lição que nós podemos aplicar é que muitas vezes nós vemos a situação, sabemos que não está certo, estamos inconformados, mas ficamos de braços cruzados. Quantas vezes nós ficamos de braços cruzados diante de situações que nós sabemos que se nós posicionarmos, nós podemos conseguir cooperar, contribuir para a transformação daquele ambiente.
mas preferimos, para evitar o confronto, para evitar o desgaste, ficar calados, sem se posicionar ou sem procurar aonde há uma solução. No caso aqui, o profeta ele está insatisfeito, ele está com um grito de socorro na alma, porque ele está clamando, mas ele não está parado. Ele está procurando uma resposta para aquele tempo. E aonde ele procura essa resposta? Ele procura essa resposta em Deus. Ele diz: até quando clamarei? Ou seja, este clamor não é um clamor momentâneo, é um clamor constante. A questão, aqui outra aplicação que nós podemos fazer e aprender, é que falta-nos constância, perseverança. A Bíblia fala que são os perseverantes que vão herdar o reino do céu. Apocalipse 2:10, quando está escrevendo a igreja de Esmirna, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, falta-nos a perseverança, falta-nos a constância. Então, anote isso aí, você que vai estar estudando comigo nesse livro. Precisamos ter constância. Nossa geração, ela tem sofrido muito com isso, a falta de constância e de perseverança. Muitos começam bem, mas terminam mal. Muitos começam rápido demais e param cedo demais. Por quê? Porque não aprenderam a ser constantes. Não adianta começar com muita velocidade e não ter gás, pique, né, na linguagem popular, para ir até o final. Então precisa-se ter constância. Abacuque, ele está constante nesse clamor, diz: até quando clamarei? Então, é preciso perseverar. Lembra daquela parábola daquela mulher que pediu, ficou ali insistindo para que aquele juiz julgasse a sua causa? Ali, aquela parábola, ela fala da importância de orarmos e nunca desfalecermos. Nos estimula a perseverar mais na oração, a insistir mais, a buscar mais, para então alcançar, obter uma resposta de Deus, obter uma resposta do céu. A palavra diz que um coração contrito e quebrantado não desprezarás o Senhor. Então, busque constantemente, persevere, porque você pode alcançar a resposta que tanto precisa, mas você não pode desistir, você não pode parar. Um exemplo, alguém que está estudando, ele só consegue o diploma se ele for até o fim. Ele não consegue o diploma se ele estudar metade do curso, um terço do curso, um quarto. Ele precisa de ir até o fim. Só assim ele consegue obter sucesso. Então, você precisa perseverar, você precisa chegar até o fim. E é isso que o profeta está fazendo. Ele não está desistindo, ele não está parando. Há uma mensagem que ecoa aqui para nós. Não desista mesmo em meio aos momentos de angústia. Não desista em meio aos dias de angústia. Ele não desistiu daquele povo, tendo em vista que ele está em Judá, e ele não desiste daquele povo. O coração de um homem, de uma mulher de Deus, ele sempre tem esse pensamento coletivo, não um pensamento egoísta. Ele pensa sempre no todo. E Abacuque está preocupado com o todo. E por isso nós precisamos aprender aqui, anote isso também. Livre-se dos sentimentos egoístas. O sentimento egoísta, clamor egoísta, geralmente não se tem resposta. Gente que só pensa em si, gente que só pensa no seu bem-estar próprio, ele não compreendeu ainda o valor, o que é evangelho, o que é reino. Porque evangelho e reino tem a ver com o próximo, tem a ver com coletividade. É claro que precisamos primeiramente estar bem em nosso relacionamento com Deus para que possamos depois expressar esse nível de amor, esse nível de compaixão, de misericórdia. E o profeta está em comunhão com Deus, buscando uma resposta, uma solução de Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que
ele está perseverando. E uma coisa que é interessante, que o clamor, quando nós perseveramos, se ele não mudar o ambiente, ele muda a nossa visão em relação ao ambiente. Então, ele nos aperfeiçoa. Quando você está clamando, orando, mesmo que não obtenha a resposta esperada e desejada no tempo, ele está te aperfeiçoando, te tornando mais forte, mais maduro e mais firme. Ele tem esse poder de nos tornar mais fortes, mais avivados e também de nos ensinar a esperar. Outra coisa que nós precisamos anotar aqui nessa introdução: você precisa aprender a esperar o tempo certo. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então há tempo determinado para todas as coisas. Observe quantas lições nós já extraímos aqui só dentro desse início do capítulo 1. Somente dentro desse início nós já conseguimos extrair uma série de lições. O quão profundo é este livro. Então, o clamor, ele é uma ferramenta muito poderosa. Lembra o que diz em Jeremias 33, versículo 3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o clamor, ele é muito poderoso. O Salmo 120 também diz, no verso 1, clamei ao Senhor na minha angústia e ele me ouviu. Então, a resposta de Deus para aqueles que clamam, para aqueles que esperam no Senhor. Outra lição poderosa que nós podemos extrair aqui dentro desse início: ele clama a quem? A quem ele busca a resposta para as incertezas da vida? A fonte pela qual ele busca é Deus. Geralmente, em momentos de tensões, de conflitos internos, nós temos uma tendência a querer jogar para todo mundo, abrir com todo mundo. Embora em alguns momentos da vida é importante mesmo você procurar alguém que tenha uma palavra de Deus, uma pessoa sábia, uma pessoa verdadeira, mas a fonte pela qual ele busca é Deus. Ele busca a resposta para os seus questionamentos em Deus. Muitas vezes nós queremos atribuir às pessoas, depositar em pessoas coisas que deveríamos colocar em Deus, esperar em Deus. Abacuque busca na fonte, ele busca em Deus a resposta para aquela situação. Quantas vezes você e eu, nós em momentos de tensões, no calor da emoção, procuramos resposta da forma errada. Mas aqui você pode usar esse trecho para aplicar justamente sobre isso. Lembra quando Josué, eles perderam aquela batalha, Josué se prostrou diante de Deus e foi buscar uma resposta. Quando eles perdem para aquele exército ali de Ai, Josué se prostrou. Em quem ele buscou a resposta para aquela indagação que ele tinha dentro do seu coração? Ele buscou em Deus. Lembra de Elias? Quando Elias estava nos seus momentos de conflito, em quem ele buscou a resposta? Ele buscou em Deus. Lembra de Paulo e Silas quando eles estavam presos? O que eles fizeram? Eles adoraram, eles buscaram a resposta em Deus. Lembra de Jó, quando Jó estava nos momentos mais difíceis da vida? Ele se refugiou em Deus. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, busque a resposta em Deus. Busque nos momentos, principalmente de oscilação, de preocupação e de escuridão da vida. Busque sempre a resposta em Deus. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então nós vamos ver que Abacuque busca esta resposta em Deus.
em quem nós temos confiado, em quem temos crido, em quem temos buscado as respostas em meio aos conflitos espirituais. Aplique isso nesse dia de estudo que nós estamos fazendo aqui sobre o livro do profeta Abacuque. Em quem temos crido, em quem temos confiado e aonde temos buscado a resposta. É uma boa opção para a gente trabalhar aqui nesse livro. Segundo, nós precisamos saber lidar com as respostas que Deus nos trará. Porque aqui, mesmo quando Deus aparentemente está em silêncio, porque ele diz, até quando clamarei eu sem que tu me ouças. A visão do profeta aqui é que ele está clamando e não está obtendo uma resposta. Parece que o céu está fechado, Deus não está ouvindo, Deus não está atendendo ao clamor, Deus não está dando atenção a esse clamor, mas pelo contrário. Pelo contrário. Aqui nós precisamos entender que Deus trabalha também em meio ao silêncio. Deus trabalha também em meio ao silêncio. Silêncio de Deus não significa ausência de Deus, falta de movimentação de Deus. Deus já estava trabalhando, Deus já estava agindo e Deus já estava providenciando uma resposta, uma ação para aquele povo em Judá. A questão é que a resposta de Deus nem sempre será a resposta que nós queremos ouvir, porque Deus, ele não trabalha segundo aquilo que nós queremos, mas segundo aquilo que nós precisamos. Ele trabalha segundo a necessidade, porque tem coisa que eu quero, mas não necessito, e tem coisa que eu necessito e não quero. Então, precisamos aprender isso, que Deus trabalha sempre naquilo que é necessário. E o que era necessário para aquele momento era um tratamento com Judá, tendo em vista esse declínio moral, social e espiritual. Deus precisava de uma transformação na mente, no coração daquele povo, resgatar neles aquela chama de outrora havia no coração daquele povo, resgatar a espiritualidade do profeta, resgatar o relacionamento do profeta para com ele. Nós vamos ver isso mais tarde no capítulo 3, uma das maiores composições de adoração, uma das maiores composições de entrega de um homem de Deus, uma das maiores transformações na mudança e na mente de um homem. Então, tem coisas que Deus permite para transformar o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso caráter e aperfeiçoar a nossa fé. Deus permite tudo isso acontecer e Deus vai dar uma resposta aqui que não era a resposta que o profeta queria, mas que era necessário. Então tem coisas que a gente não quer, mas que é necessário a gente ter, a gente passar, porque isso vai nos aperfeiçoar mais à frente. Então no próximo vídeo nós vamos falar aqui o que foi necessário Deus fazer para haver uma transformação em Judá. Qual foi a resposta de Deus? No próximo vídeo nós vamos trazer aqui essa resposta para a gente estudar juntos e algumas lições também para a gente acompanhar. Então quero te pedir, curte esse vídeo, compartilhe e ative o sininho para que na hora que a gente soltar o próximo vídeo, a continuação, você venha aqui e comente as lições que você está aprendendo. Isso é muito importante, esse feedback de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos.